Começou. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou para limpar aqui, para ter bastante espaço. Fazer isso aqui. Agora eu vou pegar aqui. Eu vou. Estão me ouvindo? Sim. Vou aproveitar bastante, porque meu oftalmologista, né, a minha oftalmologista, ainda não mandei fazer os óculos, né, eu vejo, né, separado as coisas. Por isso que de vez em quando eu fecho o olho aqui, né? Aí minha esposa entra aqui no quarto e fala, já tá me namorando, entendeu? Porque eu fecho o olho aqui. Mas porque eu tenho que mandar fazer os óculos, né? Para usar prisma, tal de prisma e tudo bem. Mas anyway, então vamos chegar aqui. Então não reparem bem se eu tiver, né, com o olho, tá? Mas vai melhorar, se Deus quiser. Então olha só, então eu tenho aqui, né? Aqui, DM, vou colocar até assim, DMA, né? Que é o DV sobre DT, igual. Uhum. Agora olha só, olha só. Vou colocar aqui DF. DF é até não custa nada, certo? Vou colocar assim, ó. Aqui. Colocar um somatório aqui só para. Olha só, eu vou dar exemplos, tá, da área que eu vivi, tá, 50 anos, experimental. Tá? Aí você, Donizete, extrapola para eletromagnetismo, tenta entender fisicamente. Tá? Beleza. Olha só, vamos ver o seguinte. Sempre se coloca no lugar do fluido. Esse é que é o macete. Tá? Quando eu falo assim, e o fluido, o que ele faz? Ele atua sobre você, porque você é o fluido. Tá combinado? Tá combinado? Sim. Tá combinado? Então aqui, né, Sim. eu vou pegar aqui meu elemento de fluido, aqui meu elemento. Tá? E vou sentir quais as forças que atuam sobre mim. Tá? Uhum. Bom, primeira coisa, vai à piscina, enfia a sua cabeça embaixo d'água. Né? O que você vai sentir? Uma força devida à pressão. Atenção, pressão não é força. Eu falei força devida à pressão. Concordam comigo? Sim. Então aqui eu tenho força devida à pressão. Olha que interessante, hein? Você desce de elevador ou sobe de elevador, certo? O que você vai ter, tá? No caso, você tem o somatório das forças que atuam sobre você. Tá? Agora, suponha, tá? Que você tenha um escoamento, tá? De um fluido sobre você, é sempre sobre você.
Eu vou dar um exemplo muito claro aqui para você sentir. Ó, aqui, ó. Para você sentir. Aqui é uma mesa. É uma mesa. Você vai jogar as cartas do baralho aqui, tá? Estão enfileiradas. Você concorda comigo, ou não, que geralmente eu vou ter uma distribuição mais ou menos assim, ó. A carta em contato com a mesa, ela fica parada. A mesa está parada, concorda ou não? Sim. Ó, existem na física, na engenharia, dois fenômenos, geralmente. Tem o fenômeno chamado difusão e tem o fenômeno do transporte, da convecção. O que é o fenômeno de difusão? O melhor exemplo que tem, o melhor, é o do dominó. Quando você perturba um dominó, ele vai passando para o outro, certo? Sim. Certo? Então, isso aqui, né, é um fenômeno chamado de fenômeno de difusão. O dominó não sai daqui, né, e vai empurrar esse daqui, né? Ele empurra esse, certo? Então, esse é o fenômeno de difusão. Realmente, olha que interessante. Quando você joga as cartas, né, a carta aqui na mesa, né, ela é zero. E ela vai difundir, né? Tanto que a carta que desloca mais, geralmente, é essa daqui, né? Certo? Então ela arrasta aqui, ó. Né? Uma vai difundindo sobre a outra, entenderam o que eu falei? Né? Tá bem claro? Né? Sim. Qual é o operador? Olha que bacana, gente. Que representa o fenômeno da difusão. Pode ser temperatura, pode. Aquece uma barra, né? Você tem uma barra aqui, né? Você aquece aqui, numa temperatura T0, né? O que vai acontecer? Você vai ter o calor difundindo, né? A temperatura aqui variando por difusão. Certo? Um aerosol também, né, professor? Quando coloca um aerosol no ar, ele tende a provocar difusão também, não é? Um perfume, por exemplo. Mas peraí. Aí que tá. Se ele tiver movimento, você tem, além da difusão, você tem a variação pelo transporte dele, pô. Às vezes, atenção aqui, dependendo da situação, você pode abandonar o efeito da difusão em relação ao transporte. Dependendo da situação, você é obrigado a ter o fenômeno da difusão. É obrigado. Depois nós vamos ver isso aqui. O que eu quero é que você sinta o que é o fenômeno da difusão. Certo? Ok. Aqui, a distribuição da minha velocidade aconteceu pelo processo de difusão. Viram ou não? Sim. Que é completamente diferente, ó, do processo viu? Aqui, ó, é transporte. Aqui é difusão. Entenderam o que eu falei? Sim. Então eu vou achar aqui, ó, essa força que aparece, a difusão, não tem nada a ver com a força devido à pressão, nada. Elas são independentes. Então eu vou colocar aqui, ó, DF, vou chamar de viscoso. A força viscosa, ela é uma força de difusão. Certo? Tá claro? Tá. Sim. Tá. E tem a terceira força, tipo de força, né? Isso aí vai bater assim na cabeça do Donizete, que ele vai adorar. Né? Professor, Fala. desculpa aí, mas o senhor está falando, são três forças distintas, é isso? Lógico! O que Então, tem. O que tem. difusão- Só um minutinho. Peraí. O que tem a ver a tua cabeça lá embaixo da piscina com a força viscosa? O que tem a ver?
se eu estiver parado, só vai sentir a pressão. Mas né? peraí. Pode parar. Eu gostei, pode parar. Se você se movimentar, você vai ter as duas forças, mas uma não depende da outra, pô. Certo. Elas são Se eu independentes. tiver, Não. se eu estiver lá dentro da piscina parado, Ah. eu só tenho a força de difusão. Não, só tem a força devido à pressão, porque você não tem movimento. Você, para ter difusão na velocidade, você tem que ter movimento, senão não difunde, pô. Então eu tinha compreendido errado. Eu acho Olha eu só, tinha entendido que o senhor olha tinha só, falado vou difusão, dar um né? exemplo, vou dar um exemplo. Você tem um barco, tá? Um barquinho na piscina. Tá? Quando ele caminha, né? Quando ele desloca, o que acontece? A velocidade no barco do fluido é zero. E ele difunde, né, para as outras partes. Entendeu? Entendeu? O fenômeno de fusão, tá? Olha só, estou falando em relação à velocidade. Você tem difusão de temperatura, estou falando da velocidade. Você tem uma difusão devido a quê? Né? Exatamente uma molécula, né? Acionar a vizinha. Tanto, aqui, ó, olha que interessante. O que provocou a difusão, não foi a parede? Hein? Sim. Onde tem a maior velocidade, é a mais afastada da parede. Olha que legal. Né? Entendeu? Que seria, no caso, na linha de centro, por exemplo. Tá? Certo. Tá certo? Certo. Vocês vão ver que no regime turbulento isso aqui não é verdade também. Tá? Estou falando geralmente. Tá? Interessante, mas tudo bem. Não estou falando nada de turbulência ainda. Quando que seria a estática, então? Qual que seria o exemplo? Como? Que não tem movimento. Que não Ué. é difusão. Faz o seguinte, pega um balde, bota dentro do elevador e sobe com ele. Você acha que lógico, você acha que a molécula lá o elemento do fluido ele vai se movimentar? Hein? Não. Ele tem um Então, movimento peraí. interno dele, não tem nada a Então, ver. a difusão é zero. Não tem difusão. Aparece, aqui, ó. Se você não tiver o deslocamento, ó, vou colocar assim, ó, de um elemento em relação ao outro, não há difusão. A não ser que eles caminhem com a mesma velocidade. Ó. Se eles caminhar com a mesma velocidade, a difusão é zero entre eles. Entendeu? Correto. Não, isso é entendido, então. Por favor, ó, isso é fundamental para as outras áreas. Pô, tá? Apenas o exemplo que eu dou é o exemplo que eu vivi, pô, experimentalmente. É exatamente, né, o que eu coloquei, né, quando eu falei sobre ciclo cardíaco. Falei, gente, eu não sou médico, tá? Mas estou dizendo, eu expliquei coisas que médico não sabe e fica falando. Pior é isso, não estou ocupando nada não, tá? Porque é uma área que tem uma interface muito grande, tá? Então eu vou adiantar para vocês. Teve um lá, eu não vou falar, MD Doctor de uma universidade nos Estados Unidos. Ele falou uma besteira, quando eu mostrei a besteira para ele tirou do ar. MD Doctor, professor titular de uma universidade aí. Porque ele não tem culpa, gente. É a mesma coisa me meter na área da medicina, pô. Entendeu? Eu vou falar besteira. Então, como eles têm que falar do escoamento, eles falam de casos particulares como se fosse geral, pô. Entendeu? Não é culpa nem dele, não quero culpar ninguém, não. Só estou dizendo o fato. O fato é esse. Tá bem claro aqui? Mas, senhor, eu interrompi. Tá claro. Eu interrompi o senhor. O senhor ia falando quais são as três forças aí, quais são os Falta eu operadores. colocar a terceira, né, pô? É ou não é? Beleza, É que você vai gostar, né? É chamada. E o moção vai adorar mais ainda. É, Força de campo. de campo. Olha só. Sobe com um balde no elevador. Ou desce. Sem chacoalhar, tá? Porque o balde pode estar chacoalhando lá, entendeu? Você tem força viscosa. Pergunta, tem força devido à pressão? Hein?
Tem da pressão atmosférica, né? Não, esquece. Não. Aqui, ó. Tem um elevador aqui, né? E está subindo. Né? Aqui você tem um balde aqui. Você tem água aqui. Você acha que a pressão aqui é a mesma aqui embaixo? Uma piscina, pronto. Uma piscina, pronto. Em vez de aqui, tem uma piscina. Você acha que a pressão aqui próxima à superfície é a mesma lá no fundo? Não, porque é efeito de estampa aí, claro que não. O líquido é diferente do ar, ué. Não, esquece, desculpa. Esquece líquido diferente do ar, esquece tudo. Você vem de outro planeta, tá? Por exemplo. Você chegou, tá? Tem uma piscina, aí bota teu ouvido, né, aqui e bota o ouvido aqui e faz a pergunta. A pressão, elas são iguais? Não interessa por quê, hein? Não. Lógico, não, mas isso que eu estou falando. Então, repara, esquece a palavra. Você é o ser que entendeu? Que está desconhecendo tudo. Então você tem a força devido à pressão no teu ouvido. Concorda? O que tem a ver isso com a força gravitacional atuando sobre você? Nada. Elas são independentes, é a força de campo. Entendeu o que eu falei? Peraí. Professor. Mas evidentemente que se o campo for outro, a minha pressão é outra, né, professor? É evidente. Você tem na mesma equação, né, fenômenos independentes, que na equação, equa igual, evidentemente que uma tem influência sobre a outra, né, pô? Certo? Eu tenho aqui, ó, 10 igual a 7 mais 3, né? Se eu diminuo aqui, eu aumento aqui, né? Não é assim, pô? Mas 7 e o 3 não tem nada a ver uma coisa com a outra, pô. Tá? Na equação, evidentemente que eles têm, pô. Entenderam o que eu falei? Sim. O campo atua sob a pressão, mas eles são seres, né, independentes. Entenderam isso? Agora você vê uma coisa, isso não for bem falado, na cabeça da pessoa ela mistura tudo. Não, a pressão varia com o campo, professor. Lógico, elas pertencem à mesma equação aqui, ó. Ela pertence à mesma equação, você vai falar isso. Mas elas são independentes, pô. Entendeu? É a mesma coisa seguinte, ó. X mais Y, né, igual a 10. Pronto. O X é independente do Y, não é? Não é? Mas na equação, um depende do outro, né? Certo? Professor, esse campo a que o senhor se refere seria campos vetoriais, né? No caso ali. É um campo. O gravitacional é um, o eletromagnético é outro. Certo. Você tem uma partícula, né? Sob ação, né, no campo eletromagnético. Você acha que ele vai atuar à distância? Vai ou não vai? Sim. Viram aqui ou não? Hein? Sim. Gente, olha só, gente. Vai atuar em dois sentidos ainda. Olha só. Olha, uma sugestão para vocês. Tá? Isso não quero inibir de fazer pergunta, não. Tá? A confusão ela é tão grande na cabeça das pessoas, dos livros, né? É que eu falo com vou repetir o que eu falo com meu filho. Eu falei, como é que os caras têm, desculpe, tá? O desplante, certo? De dar um pulo, certo? Com coisas óbvias aqui no meio. Ele dá um pulo na tranquilidade. Aí eu falo com ele, estou repetindo o que eu falei anteriormente. Muitos sabem, mas outros não sabem. É Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tenho certeza absoluta, não é possível. Entendeu? É uma crítica que eu faço mesmo. Tá? E eu só pude fazer essa crítica, tá, depois de anos vendo, analisando. Certo? Então eu estou passando para vocês a minha vivência de meio século, né, onde você está pensando que eu vi e entendi logo. Seria ridículo, né? É que eu falo sempre na turma, gente, eu nasci, né,
chupei lá chupeta, né? Aprendi a tomar banho. Eu não nasci PhD, né? Agora, só que eu tenho um perfil que é o seguinte, por isso que eu me dou bem nas aulas, dou mesmo, eu não tenho, modéstia à parte não, porque eu me coloco no lugar Gente, rápido. Você sabe por que eu fui me dedicar à matemática? Não. Não? Então tá. Eu tinha 10, 11 anos de idade, né? Meu pai era funcionário, escriturário, né? Minha mãe professora, e meu vizinho era engenheiro. E ele tinha regalias que meu pai não tinha. Eu falei, ninguém me falou, eu falei, você é engenheiro. Só que eu tinha horror de matemática. Horror. Sabe o que é horror de matemática? Horror. Eu adorava geografia, história, português. Você não me vê errando português. Eu adoro português. Anyway, resumindo. Eu falei, você é esse negócio aí, é engenheiro. Aí, o Capato sabe. A minha tia veio de Volta Redonda, né? Eu trabalhava lá. Né? Tem aquele posto, Capato, né? De puericultura, né? Ah, sim. Minha tia trabalhava ali. Chegou, Margarida, o Carlos quer fazer engenharia, tem uma escola técnica genial em Volta Redonda, que é muito difícil entrar. São 6 vagas, 24 para funcionar rapidamente. Eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nada de matemática. E só tirava 10 de matemática, sabe por quê? Porque o professor, ele dava 6 questões, 3 para uma turma e 3 para outra. 2 meses antes da prova final. Todo mundo decorava, tirava 10. Então, eu tirava 10 sem saber absolutamente coisa alguma. Eu via a 2B e via a AB2, eu falei, meu Deus, por que é diferente? Sabe o que eu fiz? Peguei os 4 livros de ginásio, Oswaldo São Jorge. Peguei para ser engenheiro, para ser igual ao doutor Cláudio, meu vizinho lá, entendeu? Aí comecei a ver. Isso é ver o óbvio, Cheguei na escola técnica, meu amigo. Era geografia, história e tal, só tirava 10 de matemática também, pô. Entendeu? Eu vi que matemática era muito fácil, eu só descobri o óbvio, só descobri o óbvio. Tá? Rápido, equação. Dá para um garoto no sinal aí, dá troco errado para ver. Né? Custa 10. Né? Você dá uma nota de 20 e te devolve. O que ele fez? Resolveu uma equação. Ele resolve a equação no sinal e analfabeto. Não, deixa para lá. Então vamos lá. Porque é por causa da motivação. Tá bem claro isso aqui? Tá bem claro? Sim. Agora, Sim. Olha só que interessante. Olha como nós estamos vendo, né? De cima. Essa aqui é a ideia. Isso se adapta a qualquer. Né? Ó, é o seguinte. Basicamente, nós temos 2 tipos de força. Olha que interessante. Nós temos eu vou escrever em inglês de propósito mesmo, tá? Surface force, e volume. Tá? Força de superfície e de volume. Olha que interessante. Olha só. A força de superfície é chamada também força de contato. E força de volume, ela atua à distância. Olha que interessante, gente. Olha. Quando você sobe no elevador, você sente teu estômago, né? Não é só o estômago, não. Todo o seu corpo, né? Ele está sob o efeito dessa força devido ao volume. Todo ele é força de volume. Ela atua na massa, aqui atua na massa. Ó, na massa. Pergunta. A força devido à pressão é uma força de volume ou de superfície? Eu tenho horror de perguntar, estou dizendo para você, em qualquer conversa. Certo? Eu não gosto de perguntar, certo? Porque fica uma coisa assim, né? É isso, né? Não, mas não é. Eu tenho horror desse negócio. Eu vou dizendo logo, tá? A força devido à pressão é uma força de superfície. Você tem que botar a tua orelha embaixo d'água, tá? Para sentir a força atuando sobre a tua orelha, pô. E outra, se a tua cabeça for oca, a força devido à pressão é a mesma. Ela não depende do que está dentro da tua cabeça. Viram isso ou não? Então, força de contato tem nada a ver, né? Por isso você faz modelo, né?
modelo reduzido, né? Se você bota a cabeça de uma pessoa, bota lá no fundo da piscina, tanto faz se a pessoa ou a cabeça tem que ser a mesma, tá? Tudo bem. Pergunta. As forças viscosas, então, ó, força devido à pressão. As forças viscosas são forças de volume ou de superfície? Superfície. Superfície. Ó, FS. Olha só. A força de campo, ou forças eletromagnéticas, né? Ou não, né? Força de campo, sendo força eletromagnética, são o quê? Forças de volume. Então, vai ser a próxima aula, para eu deduzir, quando eu estiver falando das forças devidas à pressão, num elemento de fluido, ou num elemento lá qualquer, no eletromagnetismo e tal, vou pegar o elemento. Eu vou analisar o quê? Somente as superfícies. Quando eu analisar o campo, eu vou pegar o volume. Entenderam por quê? Hein? Eu vou trabalhar com o mesmo elemento. Tá? Ó, mesmo elemento. Quando tiver a pressão, vai ser tudo aqui, ó. Professor, eu tenho uma pergunta. Por que o senhor só trabalha em coordenadas cartesianas? Né? Por que não cilíndricas e esféricas? É o seguinte, tudo que é para deduzir é mais fácil em coordenadas cartesianas. E o uso pode ser em outro sistema. Vou dar um exemplo. Olha só. Você tem um vetor aqui e outro vetor aqui. Tá? Então eu tenho uma resultante. Tá? Olha só. Se eu pegar esse vetor e esse, colocar em coordenadas generalizadas, eu não gosto de falar generalizada, no texto tem, né? Curvilíneas, quaisquer. Eu tenho F1 e F2. Ou pegar em coordenadas cartesianas, a resultante muda? Não. Então, ó, presta atenção. Então, esses vetores, né, eles independem das coordenadas, do tipo de coordenadas. Ora, se eu posso obter, por exemplo, o vetor gradiente, quando eu escrevo esse vetor, ele é válido para quaisquer sistema de coordenadas. Então, eu deduzo em coordenadas cartesianas. Quando eu obtive, por exemplo, você tem divergência de V. Isso aqui é uma grandeza escalar, não é? Certo? Eu podia deduzir a divergência de V em coordenadas cilíndricas. O que eu faço? Eu desenvolvo em coordenadas cartesianas, quando eu obtenho aqui, eu adapto cilíndrica, esférica, etc. Entendeu o que eu falei? Entendeu? Por isso que a gente trabalha em coordenadas. Por exemplo, eu tenho esse termo de transporte aqui. Eu posso pegar esse termo aqui, em vez de trabalhar em coordenadas cartesianas, eu trabalho em coordenadas cilíndricas. Olha que bacana. Como é que eu obtive esse termo? Usando coordenadas cartesianas. Entendeu? Eu uso coordenadas cartesianas. A hora que eu obtiver o resultado que não depende do sistema, eu pego e adapto a coordenada cilíndrica, etc. Entendeu a ideia? Entendeu a ideia? Então é isso. Tá? Então nós vamos pegar aqui, dissecar isso aqui, ó. Dissecar isso aqui. Professor Thompson, Fala. só uma pergunta. Fala. Quando o senhor tem um corpo com uma geometria muito complicada para analisar a tensão, por exemplo, o senhor já parte logo para a curvilínea? Ou Exatamente. As coordenadas. Porque é o seguinte, primeiro, um corpo, com geometria, né, bem extravagante, tá? Você só,
Por isso é que eu falei, Donizete, tá? Eu mandei um e-mail para Donizete, que é o seguinte, na minha opinião, tá, gente? Por favor. Né? Eu acho uma covardia, eu acho. Tá? O professor, por exemplo, eu vou chegar lá para responder. O professor, por exemplo, de cálculo, tá? Dá uma integral, tá? Que o aluno tem que pegar o integrando aqui, fazer uma transformação de variáveis, aí ele acha que pá. Né? Tadinho, ele fica decorando, né? Os métodos de integração. Aí você chega perto do teu professor, faz assim, professor, por favor, resolve isso aqui, ó. E o que o senhor me deu elevado ao seno da raiz quadrada do logaritmo de x. Resolve aí, professor, resolve. Que método de integração? Não existe, pô. Não existe. Por isso que a maioria das integrais, né, a grande maioria, 99%, elas só são resolvidas, né, por métodos numéricos. Aí você quebra isso aqui em trapézio, entendeu? Aí fica aquele... Aí o professor... Aí o aluno, coitado, né? Lógico, o aluno que estuda, né? É reprovado porque o método de integração... Né? Integral é importante, importantíssimo. Dá a base das integrais, tá? Dá a base, que é fundamental, tá? E deixa aqueles métodos de integração, entendeu? Qual é a grande vantagem, entendeu? Você resolver uma equação difícil, né? Mudando as variáveis, aí não sei o que lá, método 1, método 2, né? Se na prática, né? Na prática, tá? Você não tem um integrando bonitinho. Já derivada não. Derivada você pode derivar qualquer função, mas integral não. Mesma coisa diferencial, equações diferenciais. Daí, respondendo a sua pergunta, é importantíssimo, né, você saber, né, os métodos numéricos, importantíssimo, é importante saber os métodos para resolver equações diferenciais, para resolver integral. Né? Aí tem método de diferença finita, elemento finito, volume finito. Tá? Então você tem uma base matemática para discretizar o teu sistema. Por coincidência, eu fui dar uma palestra na Universidade de Gainesville, lá na Flórida, né? E eu tinha um aluno meu lá, foi até do Índio, né? Fazendo doutorado. Ele estava, isso foi em 1980, não sei o que lá. Aí ele estava com um livro sobre Grid Generation. Né? E eu já sabia bastante tensores, né? Quando eu abri o livro, todo o livro é baseado em análise tensorial não cartesiana, entendeu? Aí eu dei uma olhada, né? Orientei tese lá no IME sobre exatamente geração numérica de malha, tá? Que emprega demais a parte de coordenadas. Eles chamam de coordenadas generalizadas. Aí você estuda o Lagrange, vê que coordenada generalizada é outra coisa, entendeu? Então, eu vou me atualizar, né? Chamar de coordenadas curvilíneas quaisquer, em que a esférica e a cilíndrica é um caso particular. E a cartesiana mais ainda. Né? Professor? Oi. Vou fazer 2 perguntinhas, se puder, e uma colocação do que o senhor falou é interessante. Acho que todos, não sei se vão concordar comigo. Nos cursos para engenharia e para física, a matemática, ela é uma ferramenta. Né? Exatamente. Então, como o senhor falou aí, é importante saber os métodos, os métodos simples de integração para entender, né, e as derivações. Exatamente. Mas fazer integrais cabeludas, como se diz, não sei se todos vão concordar, o senhor tem quantos anos dando aula, se eu estiver errado na minha colocação, o senhor vai me corrigir, vai me ajudar. Fazer integrais cabeludas, tem software free para fazer, software pago para fazer. Não, desculpe. Todo software, ele é baseado em análise numérica. Não existe. Aqui, ó. Então, não faz, o sentido que devia fazer, assim, aonde que eu vou utilizar essa integral? O aluno tem que saber onde que ele vai utilizar, né? Lógico, e de onde saiu aquilo, para ter uma prática. Lógico. Eu dei até um nome feio para esse tipo, não vou falar aqui, né? É um nome bem chulo, né? Para esse processo de aprendizado que nós temos nas faculdades. Exatamente, né? Não, porque a maioria... Ficar ensinando o cara a fazer integrais cabeludas. Eu consigo fazer integral. Mas aonde que aplica isso? Exatamente isso aí. Porque todo software, aquilo que eu te falei, é o Donizete, né, que está falando, né? Isso. É aquilo que eu te falei. Pô, agora, quer ver?
você tem que entender derivação por partes para deduzir o Lagrange. Tá? Na fórmula euleriana. Você tem que entender. Se você não entender, você vai olhar. Então, exatamente, você está reforçando o que eu falei. Né? Não adianta você ficar... Olha, eu vou dizer rapidamente para vocês. Eu estava fazendo PhD na Universidade de Houston e eu era obrigado a fazer umas disciplinas fora do departamento. Tá? Aí eu olhei lá, né? Advanced Calculus. Acredite se quiser, tá? Eu não sou de contar... A minha história eu sempre repito porque é verdade, não é historinha, não, entendeu? Aí eu fui fazer. Tá? Aí eu comecei a fazer o curso e tal, e tal. Eu simplesmente estava em zero à esquerda, entendeu? Olhando, meu Deus do céu, para que é isso? Tal? Vou resumir. Quando chegou mais da metade do curso, isso curso de matemática, cálculo avançado para doutorado, escuta, não é para mestrado, não é para graduação, não. Aí eu cheguei perto do professor, né? Falei, vem cá não, lá é doctor, tá? Se não chamar de doctor, o cara te... Falei, doctor fulano, quando é que você vai chegar à derivada? Sabe o que ele falou para mim? This is another course. Isso é um outro curso. Peraí, pô. Você passar um semestre, tá? Eu estou dizendo para você, aquilo ali me deu uma sensação, tá? Uma sensação. Olha, uma coisa que eu sempre prezo, tá? Sempre prezo, é o respeito. Tá? Eu não desrespeito matemática. Não, sincero, não desrespeito matemática. Tá? Não desrespeito. Eu tenho... Bom, tem uma piada, eu não sou de contar piada, mas diz tudo. Tá? Tinha um pescador, né? E o cara caiu de paraquedas numa árvore. Estava lá pendurado. Aí o cara fez a pergunta lá, o pescador, amigo, onde é que eu estou? Ele falou, você está pendurado numa árvore. Aí o cara olhou, falou assim, vem cá, fez uma pergunta. Vem cá, eu vou dizer, a sua profissão é matemática, né? O cara pô. Por quê? Eu nunca vi uma resposta tão exata que não serve para nada, pô. Entendeu? A resposta é exata, isso não quer dizer... Olha, eu estou dizendo, aconteceu comigo no IME, quando eu cheguei nos Estados Unidos, os alunos iam fazer, né, matemática no departamento de matemática, não fez mais, fazia comigo, pô, porque o cara quer ver, o cara quer sentir, pô, a aplicação. Agora, grandes desenvolvimentos matemáticos, pega aí, pô, entendeu? A maioria, né, são matemáticos brilhantes, existem matemáticos brilhantes, é cada um na sua área. Ó, pega um trabalho sobre variedade, por isso que eu não chamo variedade, eu chamo de manifold, entendeu? Pega, meu Deus do céu, o cara, eu tenho um amigo meu, até general, muito meu amigo, ele fala, Thompson, aliás, não é ele não, é um da UERJ, ele fala assim, Thompson, mas eles gostam, assim mesmo, o cara é doutor também, lá da UERJ, então, eles gostam de aparecer. Não é bem isso, entendeu? Porque a ferramenta é uma ferramenta diferente. É uma ferramenta, entendeu? Que por exemplo, com o avanço dos computadores, né? Tá? A matemática exata, ela está deixando. Tá? É importante, mas, entendeu? Devagar, né? Entendeu? É isso. Essa crítica que você faz é exatamente a minha, entendeu? Agora, respeitando, né? Respeitando. Cada um tem tem assuntos matemáticos geniais e tal. Por exemplo, na minha visão, o assunto de variedades é um assunto muito interessante, muito importante. Tá? Interessante. Tá? O maçom, mais ou menos, tem a noção, ele sabe o que eu estou dizendo. Agora, tem uma base, né, matemática, né? A base de aplicação, é isso que eu quero dizer. Bom, gente, professor Thompson, fala. A respeito do que você está falando, eu já assisti alguns vídeos do IMPA. Não dá para entender nada. Eu também. Não dá para entender nada. Concordo com vocês aí, porque eu já assisti também. Né? Não, você não entende absolutamente nada. Nada. Conclusão, eu não vejo. Principalmente esse conceito de variedade, né? Aí eu tenho, sabe o que é? Conceito de variedade. Como traumatizado nisso aí, eu não chamo de variedade, chamo de manifold.
Entendeu? Não chama manifold, acabou. Custa o cara, cá pra nós, custa o cara pegar uma bola de basquete, mostrar o que é manifold? Pelo amor de Deus, não custa, pô, não custa. O cara mostra ali, mas tudo respeito, mas respeito, né? Respeito, entendeu? Mas não concordo. Pra nós eu não concordo. Professor. Leandro. O Feynman, quando veio ao Brasil, ele criticou isso nas universidades brasileiras, né? É mesmo? Porque o pessoal, ele percebeu que os alunos sabiam fazer cálculo, conta de tudo quanto era jeito, tinha um monte de fórmula decorada, mas quando ele pedia para explicar o fenômeno, e mostra esse fenômeno na natureza, aí ninguém sabia. Exatamente isso aí. Exatamente. Aí, olha, o que acontece? Vou adiantar, entendeu? Tive um prazer danado essa primeira aula com vocês. Agora é um bate-papo assim eu não bebo cerveja, mas um bate-papo assim, informal. É o seguinte, o que vocês vão ver aqui, né? Existem hipóteses simplificadoras. Tá? Aí o que acontece? As hipóteses simplificadoras é para você aplicar. Aí, a pessoa que não entende, ela pega aquela forma, usa e não sabe de onde veio. Então, quando foge algo, né, da hipótese simplificadora, a forma que está usando está errada. Foi essa crítica que eu fiz. Pega de curiosidade meus livros de cardiologia lá. Eu não sou médico, não sou... Pô, se eu vi um coração aberto, eu caio desmaiado, pô, não, entendeu? Mas a parte de hemodinâmica eu conheço, pô. Eu conheço, né? Os caras falam de turbulência, eu passei 5 anos medindo turbulência, então os caras falam na maior tranquilidade. Não é coisa, entendeu? Então tem que ter um cuidado danado nisso aí, pô. Professor, naquela época do Laplace era físico-matemática a formação, né? Eu acho que tinha as duas formações. Exato. Depois, com o tempo, ele separou um pouco isso, né? Exatamente. Isso aí eu acho que deu uma lacuna muito grande, né? É lógico. Você quer ver eu soube há anos, mas soube, né? Não li. Toda a parte de controle, ela nasceu da engenharia mecânica. Toda essa parte eletrônica e mecânica nasceu. Mas, entendeu? Por isso que né, eu gosto, né? Eu sinto, né? Vou fazer 78 agora em novembro, tá? Eu sinto, se tudo está dentro de mim, pô, eu tenho que arrumar uma forma de botar para fora, tá entendendo? Porque ajuda muito, eu tenho certeza absoluta, ajuda muita gente, porque todos seguem o mesmo padrão, E os conceitos, né, eles estão à volta daquilo que você está estudando, pô, entendeu? Geralmente são conceitos óbvios, né? Pô, estou dizendo para você, qualquer garoto, né, de sinal, analfabeto, ele dá o troco certinho. Ele está resolvendo uma equação, pô. Aí chega o cara, primeiro dia de aula, né? 3 mais x igual a 10. Quanto vale o valor de x? Faz o seguinte, passa para lá, passa para cá. Ó, eu estava, rapidamente, essa conversa informal, eu estava assistindo a um vídeo, né? O professor dando aula de matemática. Aí tinha a seguinte equação assim, olha só. 3... Vocês não vão acreditar, mas eu cantei antes, igual a x. Aí o professor falou assim, vamos multiplicar por... estou dizendo, vamos multiplicar por menos 1. Menos 3 igual a menos x. Vamos multiplicar ambos os membros por menos. Então eu tenho x igual a 3. Aliás, perdão, ele falou assim, vamos passar o x para cá. Aí passou. Vamos passar o 3 para cá, exatamente. Agora meu Deus, se 3 é igual a x, é porque x é igual a 3, pô. Vou dizer mais outra. Se você der uma resposta 3 igual a x, é capaz de teu professor te dar 0 na prova. Porque o x tem que ficar do lado esquerdo. Quem disse? Mas isso ninguém fala, pô. Não estou falando. Ninguém fala. Entendeu? Professor, eu passei por isso, professor. Num curso de vetores no Instituto de Física da USP. Meu Deus. Era mais ou menos isso, x igual a um número, né? E aí a gente
eu coloquei o número igual a X. Aí o professor falou que eu não podia fazer aquilo porque aquilo não tinha sido provado ainda. Ai, meu Deus do céu. É duro. Você é físico? É físico ou é engenheiro? Eu sou físico. Ah, tá. Mas é um negócio impressionante. Eu, como engenheiro, essas coisas até me arrepiam. Aqui, ó. Rapidamente. Você tem aqui 3 e X. Custa você falar que isso aqui é uma balança? Que é um equilíbrio? Não. Que o que você faz aqui, você faz aqui. Aí o cara entende. Eu vou colocar -3 aqui, ó, para dar 0. Vou colocar -3 ali. Por isso que ele vai para o outro lado, que está ao contrário. Custa o imbecil falar isso aqui? Custa, pô. Aí o que acontece? O aluno faz assim, passa para lá, troca o sinal. Passa para cá, troca o sinal. Mas tem um porquê, pô. Entendeu? Claro. Você quer ver uma coisa que eu fiquei irritado? Agora, nós estamos conversando, daqui a pouquinho termina. Lá no interior do Pará, que eu adoro, né? Monte Alegre, a terra da minha esposa, né? Uma cidadezinha. Aí tinha uma menina estudiosa, falou, professor, por favor, eu dei palestras lá pro pessoal, né? Professor, explica, faz um vídeo sobre mínimo multicomum. Né? Meu Deus do céu, eu tinha trauma nisso aí, pô. Olha, mínimo multicomum. Meu Deus, fala o que é mínimo, fala o que é múltiplo e fala o que é comum. Mais ou comum, fala o que... Aí pronto, o que é mínimo multicomum? Você bota uma fração aqui, ó, é o que veio aqui, ó, no denominador. Aqui são os divisores, né? Entendeu? Aí o cara entende, né, que o D é múltiplo. É isso que eu quero dizer para você. Aí eu botei um vídeo, tá lá um vídeo. Mínimo multicomum e mais o pra menina lá. Entendeu? É isso, mais ou menos. Então, gente, ó, eu espero, tá? Pode ser franco, tá? Vocês acham que nós estamos na direção correta? Eu acho que foi muito bom. A direção está perfeita. Pode ser franco, sabe por quê? É o seguinte, a gente... Eu... Fala. Desculpa aí, professor. Não, eu peço, tá? Nós estamos caminhando na direção correta? O meu microfone estava aberto e eu falei uma coisa aqui para... Não tem problema não. Não, eu quero dizer que para mim foi excelente. Tá ótimo. Também gostei. Eu tenho aqui, na próxima aula, como o senhor já deixou levantado aí, as dúvidas da próxima aula. Ótimo. Aí eu vou esperar o senhor ministrar a aula. Se responder, eu nem pergunto. Não, entendi. Aí vai crescendo. O que eu, pela minha experiência, é o seguinte, esses operadores, tá? Eles estão nos livros, tá? E praticamente todas as áreas, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica, na física, evidentemente voltado para mecânica, para eletricidade e tal, entendeu? É a minha experiência, tá? Eu fiquei feliz aí. Tá? Professor, nós vamos abordar, bom, na sequência o senhor vai abordar também a parte de símbolos de Cristófilo também, dentro de tensores. Quem está falando? Fernando. Fernando, é o seguinte, olha só, é aquilo que eu te falei, eu dei uma aula sobre a parte de tensores, tá? O que você pode fazer, tá? Quando eu entrar nela, tá? Você fazer perguntas, aí eu te respondo, entendeu? Porque eu dei uma aula e coloquei em 2 vídeos. E por falar nisso, aconteceu quem souber me responder, por favor, né? Uma coisa muito desagradável. Eu coloquei um vídeo para baixar o imposto de renda. Tá? Não tem nada a ver com a gente aqui. Tentando fazer o bem, entendeu? Que eu vi. O YouTube simplesmente, entendeu? Congelou os meus números de views, disse que eu não podia fazer aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu fiz? Aí botei um request, né? Aí, conclusão, eu tirei do ar, entendeu? Vamos ver o que vai dar. Mas não tem nada a ver com a nossa aula, não, entendeu? Poxa, eu utilizei o vídeo do senhor para preencher o meu imposto de renda, para fazer meu imposto de renda. Meu Deus do céu. Não, mas isso é reflexo do que nós estamos vivendo no país, né? Rapaz, tá ficando muito chato. Eu até falei para minha esposa que esses dias, eu acho que daqui a pouco a gente vai ter que começar a ser um grupo das pessoas que pensam como a gente, né? E viver um nível melhor, porque você não pode, você não pode comentar nada, você não pode falar nada, que sempre tem alguém achando que você está diminuindo. Rapaz, mas não foi só isso, mais nada, entendeu? Aí
Aí o cara respondeu, não, porque tem que ser para, né, maior de 18 anos. Só que eu disse, né, pô, no Brasil, 16 anos votam, entendeu? Aí eu tô apertado. Aí sabe o que eu fiz? Fui lá, né, copiei o link, né, botei no Word, né, e removi, entendeu? É um negócio muito chato, não deixa pra lá. Uma pena. Agora, em compensação, aquele tal de moção, né, de piada, telefona, não sei o que lá, da trote, aí pode. Deixa pra lá, pô. Não, e gente para falar besteira e para incentivar. Eu sei que, assim, eu também, devido à minha profissão, minha área de atuação em telecomunicações, eu leio bastante coisa sobre segurança da informação, né? Coisas úteis, igual essa que o senhor colocou aí, e outros casos que a gente sabe, não pode. Mas imbecis que ficam na internet ensinando como é que fabrica bomba, como é que fabrica o quê, isso ninguém bloqueia. Eu acho um absurdo para onde que o mundo está indo, você entendeu? É uma coisa muito esquisita. Quem é que está falando, desculpe? Donizete. Donizete, depois verifica para mim, tá? Qual a possibilidade de eu entendeu? Que eu mando para lá e não aceita o meu reply, tá? Mas tudo bem. Eu vou dar uma pesquisada, se eu conseguir te ajudar. Assim, como eu disse no início, eu brinco que eu sou um engenheiro a baixo nível, né? Não é um baixo calão, não. Entendi. Baixo nível que trabalha na eletrônica, né? Entendi. Põe a mão na massa, né? Entendi. Não, mas não tem problema. Não, eu vou tentar te ajudar. Aí, assim, essa parte a mais alto nível de informática e tal... é só como é que eu tenho acesso a eles, tá? Para dizer que mal eu fiz, pô. Que mal? Não tem mal nenhum, pô, entendeu? Claro que não, de jeito nenhum. E eu vou tentar, pelo menos, ver como que o senhor pode fazer esse questionamento. Tá por favor, te agradeço. Olha, gente, uma boa semana, tá? Foi um prazer muito grande, tá? Então, segunda-feira, 7:50, tá? Nós estamos lá. Correto. Tá? Um abraço. E só um recadinho, hein? Todo mundo aqui, pelos cabelos brancos, só tem o Alexandre Masson aí que tá fora. Opa! Cuidado aí com essa porcaria de vírus aí, que ele tá pegando todo mundo. Entendi. Não confie nessa história do governo aí de 1,5 metro, não sei o quê. Isso é peraí. Vê meu vídeo. Vê meu vídeo. Eu vi. Vê lá. Antes daquele vídeo, aquele vídeo só veio reforçar com o meu filho. Eu também tenho um filho que é da área de farmácia, ele é pós-doutor, ele tá lá em São Carlos. Então, assim, a gente tem muito acesso a informações que a mídia filtra, né? Lógico. E a gente nunca acreditou nessa tese de... Para começo de conversa, sabe o que a gente fez no início? Pegou o seguinte: quantos dias o vírus vive fora do organismo? Olha, no ferro, no aço, 5 dias, pronto. Coisas não perecíveis tem que ficar 10 dias na quarentena. Então, quem quer ter um protocolo de quarentena é isso. Então, assim, a gente tem que se ajudar nisso aí também, que nós estamos vivendo um mundo de desinformação. Não tenha dúvida. Gente, boa semana a todos aí. Tudo de bom. Vamos manter contato. Uma ótima semana e obrigado, pessoal. Até segunda. Até segunda. Tchau. Falou, pessoal. Tchau, professor. Muito obrigado. Tchau, um abraço. Obrigado a todos. Obrigado, até professor mais. Thomas. Até mais. E aí? Pessoal, tudo de cabelo branco. Pessoal, todo de cabelo branco. Tudo bem? Lógico, pô, entendeu? Com coisas, entendeu? Que... Tranquilo, como diz o outro.